Nós estamos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e estamos na parte final, Atos 15, versículos 36 a 41. Esse é o trecho que nós vamos estudar hoje. É o finalzinho do capítulo 15. Atos tem 28 capítulos, nós já estamos seguindo para o capítulo 16, terminando já o capítulo 15. Então vou fazer a leitura na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que é o texto que nós escolhemos para usar aqui na frente. Então diz assim, Atos 15, 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, o que nós temos aqui é o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo realizou 3 viagens que são conhecidas como as 3 grandes viagens missionárias. E nós temos aqui o início da segunda. A segunda começa aqui no versículo 41. O texto diz: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui é o comecinho dessa viagem missionária. E essa viagem missionária vai até o capítulo 18. Então, o que nós vamos estudar daqui para frente, até o capítulo 18, é a segunda viagem missionária de Paulo. É uma viagem mais longa, é uma viagem particularmente importante, porque é nessa viagem que o apóstolo Paulo chega à Europa. Então é muito importante para nós, porque da Europa o evangelho foi caminhando até chegar a nós aqui. Então é nessa viagem que o evangelho sai da região mais oriental, lá da Ásia e da Turquia e do Oriente Médio, ele sai dali e entra na Europa, pela ação do apóstolo Paulo sob a orientação de Deus. Então a viagem é muito importante e ela também é uma viagem demorada. Porque o apóstolo Paulo, na primeira etapa dessa viagem, ele acelera bastante o seu passo. Ele vai de cidade em cidade muito rápido. Depois, ele passa a estacionar em alguns pontos e ficar mais tempo ali. Ele ficou meses, por exemplo, em Corinto. Muitos meses em Corinto. Então é uma viagem prolongada. É por isso que ela termina só no capítulo 18, no versículo 22. O capítulo 18, versículo 22 diz assim: chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém. Isso tudo no território de Israel. E aí o texto prossegue e fala: e tendo saudado a igreja, ele passa por Jerusalém, saúda a igreja de Jerusalém, e então desceu para Antioquia. Voltou para Antioquia da Síria, que era a igreja de onde ele havia partido. E aí então termina a segunda viagem missionária. Então é isso que estamos vendo agora, estamos começando essa aventura missionária do apóstolo Paulo agora nesse trecho. Importante observar que essa viagem, ela aconteceu entre os anos 49 e 52. Entre 49 e 52. Então, isso significa que as epístolas de Paulo, as epístolas da prisão, por exemplo, não tinham sido compostas ainda, quando ele realizou essa viagem. Até porque as igrejas, algumas igrejas para as quais ele escreve nas suas epístolas, não exatamente as epístolas
da prisão, se bem que algumas talvez sim, foram escritas no ano 60, entre 60 e 62. Então essas cartas ainda não existem, porque essas igrejas estão nascendo. A carta aos Romanos também não existe nesse tempo. A carta aos Romanos foi escrita só no ano 57. As cartas aos Coríntios também não existem nesse tempo. Essas cartas foram escritas nos anos 54 e 55. As cartas aos Tessalonicenses também não existem ainda. Elas foram escritas no ano 50 e 51. Então, praticamente, o trabalho de Paulo como escritor ainda não começou. Talvez a única carta, é bem possível isso, que a única carta de Paulo que já exista nessa época seja a Epístola aos Gálatas. Porque a Epístola aos Gálatas, ao que tudo indica, foi escrita no ano 48. Então, quando Paulo começou a segunda viagem missionária, então a Epístola aos Gálatas talvez já estivesse circulando já nessa época, porque a carta aos Gálatas é resultado da primeira viagem missionária de Paulo e do desvio rápido das igrejas que nasceram com essa primeira viagem. Então, essa carta provavelmente já circulava, já existia nessa época, as demais não. As últimas cartas, como as epístolas pastorais, primeira Timóteo, 2 Timóteo, Tito, essas cartas estavam longe de serem escritas ainda, porque só seriam escritas por volta entre 63, 64, 65, mais ou menos, são as últimas cartas dele. Então, o apóstolo Paulo, nesse tempo, está plantando as igrejas para as quais ele vai escrever. E é esse o momento do Novo Testamento que estamos estudando aqui, entre os anos 49 a 52, mais ou menos. Essa viagem, a segunda viagem missionária de Paulo, é uma viagem que consagra, que aos poucos vai consagrando, junto com outras informações que nós temos dele, vai consagrando o apóstolo Paulo como o apóstolo dos gentios. Gentios, os irmãos sabem, os gentios são os povos não judeus, que não têm origem judaica. Os povos que não têm origem judaica são os gentios, os não judeus são os gentios. E o apóstolo Paulo vai ficando conhecido como um apóstolo que teve uma ênfase específica no seu ministério. Ele pregava para judeus. Ele tinha um zelo especial pela conversão do seu povo, os judeus. Mas a ênfase maior do seu ministério era entre os gentios. Se os irmãos olharem Atos capítulo 9, voltando um pouquinho às páginas da Bíblia, os irmãos vão ver que isso era algo planejado por Deus. Deus havia planejado isso para o apóstolo Paulo, que ele fosse um pregador aos gentios, em Atos 9,15. Veja Atos 9,15, diz assim: o Senhor lhe disse, falando aqui com Ananias, que estava com medo de recepcionar Paulo em sua casa, porque Paulo era um perseguidor. E aí o Senhor lhe disse a Ananias: vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, diz aqui o texto, e prossegue, bem como perante os filhos de Israel. Mas existe aqui, na própria ordem do versículo, na sequência das palavras, uma priorização da expressão gentios e reis. E o apóstolo Paulo vai cumprindo, então, esse ministério aos poucos, inclusive por meio da sua segunda viagem. Vejam Romanos 1,5. Romanos foi escrita, como eu disse aos irmãos há pouco, Romanos foi escrita cerca de 7 ou 8 anos depois da segunda viagem missionária. Veja Romanos 1, versículo 5. Romanos 1, 5. Diz assim esse texto, fala assim. Ele fala, usando aqui um plural retórico, ele diz, por intermédio de quem viemos. Aqui viemos é um plural retórico, ele se refere a si mesmo. Por meio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé
entre todos os gentios. Ele diz que o seu apostolado foi uma dádiva de Deus. E ele fala que essa dádiva de Deus tinha como alvo, como meta, especialmente os gentios. Ainda em Romanos, no capítulo 15, Romanos 15, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, 15, 18, ele diz, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Mais uma vez essa ênfase do apóstolo Paulo no seu trabalho entre os gentios. Ele, judeu que era, e um judeu que no passado tinha sido extremamente radical e separatista, ironicamente Deus o coloca como um pregador cuja ênfase tinha como alvo os gentios. E também em Gálatas 2:8, este sim um texto que talvez já existisse quando começou a segunda viagem missionária, como eu disse há pouco. Gálatas 2:8 diz o seguinte, Paulo compara o seu apostolado com o apostolado de Pedro, e ele diz, Gálatas 2:8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, aqui circuncisão é uma referência ao povo que pratica a circuncisão, os judeus. Então ele fala que Deus operou eficazmente em Pedro para o apostolado entre os judeus, e prossegue, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então o apóstolo Paulo tem plena consciência de que o seu ministério tem como alvo central os povos gentios, os não-judeus. Muito bem, voltando então para o nosso capítulo 15 de Atos, vamos olhar para as divisões possíveis desse texto para que os irmãos possam compreender melhor o andamento do nosso estudo aqui. Nós vamos ver as divisões do texto da seguinte maneira. Primeiro, olhando para o versículo 36, nós encontramos a primeira divisão desse trecho menor. E a primeira divisão é a seguinte, número 1, o propósito inicial da segunda viagem. Então, quem está lá atrás? Quem está lá atrás escrevendo? Ok, está aqui. Por favor, então, escreva o primeiro ponto aí no quadro, o propósito inicial da segunda viagem. Quem está anotando, esse é a primeira divisão do nosso texto, que vai nos ajudar no caminhar sobre ele. Nós vamos caminhando sobre ele, olhando de forma sistemática. O texto, o pedacinho do texto em que está consubstanciada essa informação é o versículo 36 apenas. Então, no versículo 36, nós temos o propósito inicial da segunda viagem. Parece que a rigor não era o objetivo ser uma viagem missionária propriamente dita. Então, anote aí, já anotou? Já escreveu? Ok. A segunda divisão recebe o seguinte título: o conflito que precedeu a segunda viagem. É importante isso, nós temos que aprender que os homens de Deus do passado não eram homens feitos de um material etéreo. Eles não andavam com uma auréola na cabeça flutuando sobre a terra. Não. Eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões. E houve entre Paulo e Barnabé, dois santos homens de Deus, um grande conflito, uma grande briga. Eles brigaram até o ponto de não poderem continuar juntos. Foi isso que aconteceu. Não foi uma briga por razões doutrinárias, não. Questões doutrinárias, eles sempre estiveram lado a lado, inclusive enfrentando falsos mestres da igreja de Jerusalém, como nós vimos ao longo de todo o capítulo 15. Mas eles tiveram problemas por causa de questões pessoais. E isso gerou um conflito sério. E eles então se separaram, e ao que tudo indica, nunca mais voltaram a trabalhar juntos. Eles não perderam a amizade para sempre,
porque nós temos um indício na literatura coríntia, nós temos um indício de que o ministério deles voltou a se encontrar, mas não temos nenhuma informação de que eles começaram a trabalhar juntos novamente. Estabeleceram a paz, tudo indica, inclusive com o próprio João Marcos, que foi o pivô do problema, mas Barnabé desaparece do livro de Atos a partir de agora. Você não encontra mais Barnabé no livro de Atos, você encontra alusões a ele na literatura paulina posterior e alusões amigáveis, o que mostra que a briga, a encrenca, a inimizade desapareceu. E veremos isso depois. Então, o número 2, então, o item 2, o conflito que precedeu a segunda viagem. Versículos 37 a 39, para quem está anotando a divisão, para acompanhar melhor depois, versículos 37 a 39, o conflito que precedeu a segunda viagem. E por último, item 3, versículos 40 e 41, a primeira etapa da segunda viagem, que estão aí nesses versículos 40 e 41, a primeira etapa da segunda viagem. Nós vamos ver também nesse trecho. Depois a viagem prossegue em outras etapas, é uma longa viagem, como eu já disse, uma viagem fascinante, a segunda viagem missionária. Muito bem, está aí o esboço, facinho de entender, o propósito inicial da segunda viagem. Vou faltar uma palavra aí. Propósito inicial da segunda viagem. Propósito inicial da segunda viagem, vamos ver agora o versículo 36. O conflito que precedeu a segunda viagem, 37 a 39, e a primeira etapa da segunda viagem, versículos 40 e 41. Esse é o nosso esbocinho simples, fácil, não tem grandes desdobramentos aí no esboço em si. Nós podemos então caminhar sobre ele entendendo com facilidade esse texto. Vamos então ver o propósito inicial da segunda viagem, é fácil de perceber. Lendo o versículo, você já percebe qual era o propósito inicial da segunda viagem. Então diz assim o texto no versículo 36, fala assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Notem, esse trechinho do versículo, o fato de Paulo ter procurado Barnabé, entre outras pessoas que havia em Jerusalém, que eram líderes também, que eram pregadores também, que eram mestres também, que eram evangelistas também, que eram profetas também, o fato de ter procurado Barnabé é por razões óbvias. Ele tinha feito a primeira viagem missionária com Barnabé. As igrejas conheciam Barnabé, as igrejas foram plantadas na primeira viagem. Mas há mais razões. Para que os irmãos entendam como o conflito que houve foi um conflito realmente lamentável, os irmãos têm que se lembrar da história desses dois homens, do que aconteceu no passado com eles. Eu elenquei aqui alguns episódios que mostram a unidade, a amizade que os dois tinham. Eles eram muito próximos, eles eram muito amigos. Os irmãos não precisam olhar aí o texto bíblico, porque são vários textos, eu só vou mencioná-los aqui, não precisa procurar. Mas notem, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele foi a Jerusalém, fugindo de Damasco, onde ele corria risco de vida por pregar ali. Ele informa depois que ele desceu por meio de um cesto as muralhas e conseguiu fugir das mãos do governador, que queria matá-lo, porque ele estava pregando o evangelho em Damasco. E ele foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, irmãos, ele era um homem que incutia terror nos crentes. Porque é muito difícil imaginar na história um perseguidor tão cruel e sanguinário como Paulo foi. O apóstolo Paulo sofreu com as suas lembranças até o fim da sua vida. Ele dizia, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o maior de todos os pecadores.
eu perseguia a igreja de Deus, eu forçava os crentes a blasfemar, eu entrava nas casas e eu arrastava as pessoas para a prisão. O objetivo dele era acabar com a seita cristã, como ele chamava. O objetivo dele era matar todos. Ele foi um homem crudelíssimo. E ele, então, quando chegou a Jerusalém e começou a querer se aproximar dos crentes, é claro que os crentes ficaram assustados. Eles ficaram apavorados e não queriam se aproximar de jeito nenhum do apóstolo Paulo, que na época não era apóstolo ainda, e que era conhecido mais como Saulo, seu nome mais de coloração mais judaica. Paulo é uma vertente mais grega, que ele adota porque ele é apóstolo dos gentios. Então ele começa então, a se chamar assim, a se identificar assim como Paulo, porque é um nome mais gentio do que Saulo. Saulo é Saul, nome do primeiro rei de Israel. Saulo é Saul, um nome bem judaico. Então ele para de usar esse nome. Não é que Deus mudou o nome dele. Tem que pensa que Deus mudou o nome dele. Não, não mudou nada. O apóstolo Paulo, só ele próprio, adotou a vertente, o nome mais gentio, para ter um acesso mais fácil aos gentios. Quando ele chegou em Jerusalém e estava lá tentando se aproximar, os irmãos se afastaram dele. Quem foi a pessoa que se aproximou de Saulo, então, novo convertido na época, e o trouxe para junto da igreja? Foi Barnabé. Barnabé foi o primeiro amigo crente do apóstolo Paulo. Ele não tinha nenhum amigo crente, nenhum. Barnabé foi o primeiro que se aproximou dele e se colocou ao lado dele e o ajudou nos primeiros passos ali para que ele pudesse ser acolhido pelos irmãos de Jerusalém. Eles dois também trabalharam juntos na época do surgimento da igreja de Antioquia. Quando os gentios de Antioquia se converteram, Barnabé foi até Antioquia para ver o que estava acontecendo. E quando ele viu a graça de Deus atuando ali entre aquelas pessoas, ele viu que precisava de ajuda. O que ele fez então? Paulo não estava mais em Jerusalém, ele teve que fugir mais uma vez por causa da perseguição. Paulo tinha ido para a Cilícia, para a cidade de Tarso, que era a sua cidade natal. O que Barnabé fez? Barnabé foi até Tarso e trouxe Paulo para Antioquia. No começo da igreja de Antioquia, no começo do surgimento da igreja de Antioquia. E os dois trabalharam juntos por muito tempo ali. Eram colegas de ministério naquela igreja nascente e trabalharam juntos ali. Pouco tempo depois, surgiu em Antioquia um profeta dizendo que haveria fome em toda a terra. E a igreja de Antioquia decidiu ajudar os pobres de Jerusalém e mandou uma oferta para Jerusalém. Quem a igreja escolheu para serem os portadores dessa oferta? Paulo e Barnabé. Os dois viajaram juntos, foram juntos para Jerusalém para realizar esse trabalho de entregar a oferta aos crentes de Jerusalém. Depois disso, quando eles voltaram, eles assumiram, juntos com outros líderes de Antioquia, eles assumiram a liderança daquela igreja. Quando no capítulo 13 de Atos são elencados os nomes dos líderes de Antioquia, os nomes que aparecem são Barnabé e Saulo. Aparece lá também. E eles juntos realizaram a primeira viagem missionária. Então era natural, eles eram muito próximos, eram muito amigos. E então o apóstolo Paulo se aproxima de seu amigo de trabalho, de ministério, seu amigo de igreja, se aproxima dele e diz o seguinte: voltemos agora para visitar os irmãos, ele diz. Esse era o objetivo, como nós vemos aqui, o propósito inicial da segunda viagem. O que ele queria fazer? Qual era o desejo do apóstolo Paulo? Ele queria visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. É interessante aqui
o verbo que Paulo usa ao chamar Barnabé para o trabalho. Ele diz: voltemos agora para visitar os irmãos. O verbo que aparece aqui, nesse texto, que foi usado pelo apóstolo Paulo no chamado, no convite a Barnabé, é um verbo que significa, visitar, significa ir até alguém ou até um lugar para fazer uma inspeção e ajudar. Esse é o sentido desse verbo. Ir para um determinado lugar, ver alguém, para inspecionar as coisas e ajudar. Esse verbo é usado, por exemplo, para alguém que vai visitar um enfermo, mas não só com o objetivo de vê-lo, mas visitar o enfermo para ajudar o enfermo nas suas necessidades. Esse é o centro desse verbo. Por exemplo, o pastor Thomas e a Carol, eles foram visitar o Pedro, que é o netinho do pastor Thomas, foram visitar o Pedro e a Gabriela, e o Arthur. O Arthur menos, mas eles foram mais visitar a Gabriela e o Pedro. O Arthur estava lá por acaso, eles acabaram vendo também. Mas, qual era o objetivo dessa viagem? Qual foi o objetivo dessa visita? Não era apenas uma visita para ver a pessoa e tomar um chazinho com ela. O objetivo dessa visita era atender necessidades. Nasceu um bebê. Há uma mãe ali, passando ali por aquele estado que os médicos chamam de um estado puerperal, o período pós-nascimento de um bebê, e essa moça precisava de ajuda, precisava de auxílio, o próprio bebê precisava de auxílio. Então, esse casal, o pastor Thomas e Carol, saíram daqui e foram até lá com esse objetivo, visitar. Mas esse visitar tem uma intensidade maior, tem um sentido mais intenso. Eu vou visitar para ajudar, para auxiliar, para socorrer em alguma necessidade. E esse foi o objetivo dessa viagem. Essa viagem do apóstolo Paulo tinha o mesmo objetivo. Nós estamos diante de igrejas bebês. Essas igrejas nasceram agora. E essas igrejas que nasceram agora já têm sido golpeadas. Não são igrejas bebês que nasceram e foram tratadas com muito carinho. Essas igrejas bebês foram envenenadas. Pessoas foram até lá e serviram leite contaminado para essas igrejas bebês. Nós temos conseguido neutralizar esse problema, mas nós precisamos voltar lá. Precisamos passar novamente por essas igrejas, para fortalecê-las, para ajudá-las, porque são novas e precisam de uma visita que as cure, que as encoraje, que as ajude a prosseguir. E é interessante, porque quando nós olhamos o versículo 41, nós vemos o significado dessa visita. Veja o versículo 41, diz assim: e passou pela Síria e Cilícia, o texto diz, confirmando as igrejas. O que significa confirmar? Confirmar é fortalecer. Fortalecer em que sentido? Fortalecer na fé, no testemunho, no compromisso. Esse era o objetivo. Eles iam até essas igrejas e faziam isso. O objetivo era esse. Eles se separaram, o apóstolo Paulo fez isso numa parte só das igrejas, Barnabé ficou com outra parte, mas esse era o objetivo. Fazer com que as igrejas fossem fortalecidas. Esse é o sentido de confirmar. Fortalecidas na fé, na conduta, no testemunho, no trabalho, que se tornassem igrejas fortes. Uma forma prática como ele fez isso está no capítulo 16. Veja o capítulo 16, veja os versículos 4 e 5. Veja o que diz aqui. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Os irmãos já conhecem essas decisões. Nós estudamos aquela carta que a igreja de Jerusalém mandou para Antioquia, dizendo, olha, na realidade vocês devem manter a doutrina ensinada a vocês da salvação pela fé somente. Ninguém precisa ser circuncidado, ninguém precisa observar os ritos judaicos para ser salvo. Aprendam isso, acolham isso, é assim que vocês aprenderam e é assim que as coisas são. Mas sejam sensíveis aos escrúpulos judaicos, a fim de que as barreiras entre a igreja e a sinagoga não aumentem.
Então, eles faziam isso, ensinavam as igrejas, encorajavam as igrejas, fortaleciam as igrejas na fé. O versículo 5 diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, por causa dessa ênfase doutrinária, e dia a dia aumentavam em número. É interessante a dinâmica desse versículo, porque fala que uma igreja forte cresce. Uma igreja fraca, doutrinariamente, no seu testemunho, no seu trabalho, não cresce. Já a igreja forte aqui, nesse versículo, é uma igreja que vai aumentando. Novas conversões vão acontecendo. Então, a viagem, então, vai se tornando também a viagem missionária no sentido evangelístico, porque ao fortalecer as igrejas, o evangelho vai se expandindo. E é muito interessante observar essa dinâmica que existe aqui nessa prática dos missionários. É importante observar que o livro de Atos fornece para nós um perfil diferenciado do trabalho missionário. O trabalho missionário, nos dias atuais, é visto como algo voltado apenas para evangelizar as pessoas de porta em porta. Então alguém sai daqui, vai para alguma cidade e realiza um trabalho missionário, evangelizando as pessoas na rua, na praça e tudo mais, como nós fazemos aqui na nossa igreja com o Júlio e os irmãos da sua equipe. E isso é um trabalho bom, importante e deve acontecer. Mas para que alguém seja designado, ou seja reconhecido como missionário em termos neotestamentários, um missionário mesmo, no sentido técnico da palavra, claro que todo crente vai evangelizar e será um missionário, mas para que o missionário seja reconhecido nos termos do Novo Testamento como alguém que ocupa esse cargo de modo técnico, essa pessoa não é uma pessoa que meramente fala do evangelho para as pessoas. O missionário neotestamentário, ele forma igrejas, ele funda igrejas. É extremamente importante aprender isso. O missionário é alguém que vai para um lugar e ali naquele local ele começa a trabalhar. Ele começa a evangelizar. Ele não vai e ele permanece ali por algum tempo até que uma igreja seja formada ali. Depois, então, ele vai embora. Forma ali uma liderança e vai embora. E não fica aí. Além de ter formado aquela igreja, posteriormente ele volta. Com que objetivo? Fortalecer aquela igreja. Ver como ela passa, ver como ela está. Então, existe no trabalho missionário uma espécie de tônica também pastoral. É diferente da tônica pastoral que existe no pastor propriamente dito. O pastor fica fixo num lugar durante a vida toda. Bom, não sei. Às vezes até durante a vida toda, não sei. Eu estou aqui já, vai fazer 28 anos que eu estou aqui. O trabalho pastoral é assim. Ele é fixo. Ele se concentra numa comunidade específica. Esse é o trabalho do pastor. Ele faz o trabalho de um evangelista também. Ele prega o evangelho também. Mas o foco do seu trabalho é o seu rebanho. Ele tem pessoas que lhes foram confiadas. Ele tem que cuidar delas, pastoreá-las. Ele tem que supervisioná-las. Ele tem que protegê-las. Ele tem que fazer com que elas sejam robustecidas a cada dia, conheçam a palavra, sejam alimentadas. Esse é o trabalho do pastor numa igreja local. O trabalho do missionário é diferente, mas existe uma conotação pastoral temporária, eventual no trabalho missionário. Ele planta uma igreja, e tendo plantado uma igreja, eventualmente ele vai ali, para ver como passam as pessoas que são fruto do seu trabalho. É curioso notar isso no Novo Testamento. Isso é ser um missionário. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, era isso que ele fazia. Ele fundou diversas igrejas, na Turquia, na Europa, especialmente Grécia e Macedônia. Ele queria trabalhar na Espanha e fundar igrejas na Espanha. Esse era o objetivo dele. E é assim que um missionário tem que agir. Isso é um missionário no sentido pleno da palavra. E nós aprendemos isso, esses princípios sobre missões, no livro de Atos. É muito diferente. Nós vemos tantas coisas estranhas hoje em dia. A gente vê missionários entre os atletas. Eles ficam jogando bola com as pessoas. E no final fazem uma oração falando de Jesus e vão embora. Nós não entendemos isso. Como missionário entre os atletas. Missionário entre os astronautas. Eu pego um foguete e vou para a Lua e fico lá.
evangelizar astronautas, missionário entre atores, artistas, músicos. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Bobagem. O conceito de missionário na Bíblia é muito diferente disso. O missionário, como eu disse, é alguém que separa o seu tempo de modo integral e parte para um lugar que precisa ouvir a mensagem. Ele trabalha ali formando uma comunidade de fé. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Isso, e para agir assim, ele não escolhe profissões. Vou trabalhar entre serralheiros, trabalhar entre marceneiros, vou trabalhar entre ricos, vou trabalhar entre pobres, Não, ele não faz isso. Ele evangeliza todos ali. Seu objetivo é formar uma comunidade de fé. E tendo formado essa comunidade, ele então prossegue para outro lugar e eventualmente volta àquela comunidade para fortalecê-la. O apóstolo Paulo tinha esse objetivo, o versículo 36 deixa isso claro, era o propósito inicial da segunda viagem, fortalecer as igrejas. O que aconteceu na sequência? Na sequência tem o conflito. É um conflito bastante triste, na verdade, decepciona um pouco, porque Barnabé era um homem tão sereno, nós percebemos isso, ele é descrito como um homem bom, ele era muito benigno, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, um exemplo de vida cristã. E o apóstolo Paulo também, um homem transformado pela fé em Jesus, mas infelizmente tiveram esse problema. Eles entraram numa briga e não houve solução. Diz assim o versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Por que Barnabé insistia em levar João, chamado Marcos? Por quê? A única razão disso era uma razão pessoal. Barnabé era parente de Marcos. Eles eram parentes. E Barnabé deixou os laços familiares falarem mais alto. No capítulo 4 de Colossenses, escrita cerca de 12 anos depois, nós encontramos no capítulo 4, Colossenses 4, nós vemos essa informação que lança luz sobre essa discussão. Colossenses 4, 10. Paulo estava em Roma e ele envia saudações à igreja de Colossos, na Turquia. Colossos ficava na Turquia. E diz assim no capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos. Marcos, 12 anos depois, estava com Paulo em Roma. E ele qualifica Marcos aqui, ele diz, e Marcos, primo de Barnabé. Então nós aprendemos, então Marcos era parente de Barnabé. Então por causa disso, Barnabé tinha um carinho especial por ele. E queria levar aquele moço para a segunda viagem. Nós aprendemos a partir do capítulo 12 de Atos, no versículo 25, nós aprendemos em Atos 12, 25, que quando Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para levar aquela oferta para os pobres de Jerusalém, em virtude da fome que estava chegando, na volta, eles levaram consigo João Marcos. João Marcos era filho de Maria, uma mulher que, pelas informações que nós temos em Atos, no capítulo 12 em especial, era uma mulher de posses. Maria, mãe de João Marcos, tinha uma casa grande, a igreja se reunia lá. Essa casa tinha um postigo, e somente casas de rico, das pessoas ricas tinham postigos. Postigo é um pequeno portão dentro de um portão maior. Ou seja, a casa de João Marcos tinha um enorme portão. Era uma casa grande, boa, bonita. E nesse enorme portão havia um portãozinho menor. Então era uma casa de alto padrão. E o texto também indica que havia uma serva ali chamada Rode, ou seja,
eles tinham escravos, tinham servos ali. Marcos, então, era um moço de uma posição social média para cima. E era primo de Barnabé. Ele estava ali com sua mãe, morando em Jerusalém. Quando Saulo e Barnabé foram levar a oferta para os crentes pobres de Jerusalém, em vista da fome que estava chegando, na volta eles levaram João Marcos consigo. E João Marcos passou então a morar em Antioquia. Quando eles fizeram a primeira viagem missionária, levaram João Marcos consigo como auxiliar. Mas aconteceu algo durante a primeira viagem, que fez com que João Marcos voltasse e desistisse da viagem. Vejam o que diz, versículo 38. 38 fala assim: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Nós não sabemos ao certo o motivo, temos as nossas suspeitas, mas João Marcos, sendo jovem, ficou muito assustado com os perigos que estavam diante dele quando ele chegou ao sul da Turquia, na região da Panfilha. E ele mostrou então inconstância, falta de responsabilidade e falta de coragem. E então, chegando na Panfilha, no sul da Turquia, depois de atravessarem Chipre, terem enfrentado problemas ali na ilha, tendo chegado na Panfilha, bem no sul mesmo, na área costeira sul da Turquia, ele viu as montanhas diante de si, as montanhas da região da Frígia e da Galácia. E olhando para aquilo, ele sabia que era muito perigoso empreender viagem naquela região. Muitos bandidos, assaltantes, pessoas perigosas, além dos perigos nas próprias cidades, onde eles teriam que confrontar o paganismo da época, que era muito forte. As pessoas da época eram extremamente religiosas e apegadas aos deuses. E João Marcos então percebeu isso. O texto não fala em Atos, no capítulo 12, no capítulo 13, o texto não fala exatamente o que assustou tanto João Marcos, mas diz apenas que ele decidiu ir embora. Senão, eu não vou continuar, eu vou embora, e deixou os dois sem auxiliar. O apóstolo Paulo, percebendo essa ausência de coragem, de responsabilidade, de firmeza, disse: não, nós não podemos levá-lo novamente conosco. Nós sabemos como ele é. Ele não aguenta a viagem. Não dá para confiar nele. E Barnabé discordou disso. O texto diz, no versículo 39, que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Notem, parece que o apóstolo Paulo e Barnabé, apesar de serem amigos e terem trabalhado bastante juntos, eles tiveram alguns momentos de conflito. Há esse conflito aqui, aparece esse conflito aqui, um conflito por razões pessoais, Barnabé dando preferência ao seu sobrinho, ou ao seu primo, mas houve uma briguinha entre eles antes também. Essa briguinha que houve entre eles antes não aparece no livro de Atos, mas o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele narrou essa briga. Não chegou a ser uma briga, mas o apóstolo Paulo foi bastante severo com Barnabé numa ocasião específica, 1 ou 2 anos antes. E ele narrou isso em Gálatas. Então parece que os dois já estavam se estranhando já fazia algum tempo. Vejam a narrativa disso em Gálatas 2. Gálatas 2. Gálatas 2, no versículo 11. Aqui, o apóstolo Paulo narra uma bronca que ele deu em Pedro.
Mas Barnabé estava junto com Pedro. E seguindo o que Pedro fazia. Nós percebemos no capítulo 12 de Atos que Pedro, depois da sua libertação da prisão de Herodes, Pedro desapareceu. Ele foi até a casa de João Marcos, de Maria, mãe de João Marcos, anunciou que tinha sido liberto milagrosamente por um anjo e foi para outro lugar. O texto de Atos não fala para que lugar ele foi. Mas no capítulo 12, a partir do capítulo 12, Pedro desaparece. E aparece só depois do capítulo 15. Para onde ele foi? Para onde Pedro foi depois de ter sido liberto da prisão em Jerusalém e ter passado na casa de João Marcos para avisar que tinha sido liberto? Para onde ele foi? Parece que ele foi para Antioquia. Seria o lugar mais óbvio, onde ele encontraria apoio e proteção de uma igreja forte. E se esse foi o caso, nós o encontramos então de fato aqui. Pedro estava em Antioquia. E lá ele encontrou Paulo. E os dois tiveram um problema. Lá ele encontrou Paulo e Barnabé. E os dois tiveram um problema ali, os três tiveram um problema ali. Vejam o que diz o texto em Gálatas 2. Tudo isso aconteceu antes da segunda viagem missionária. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Esse texto está dizendo o seguinte: quando Pedro estava em Antioquia, um grupo de Jerusalém chegou. A questão da circuncisão e dos costumes judaicos não tinha sido resolvida ainda em Atos 15, quando isso aconteceu. Gálatas não faz alusão nenhuma ao concílio de Jerusalém. Então o concílio não tinha acontecido ainda. Havia então um grupo em Jerusalém que exigia que os gentios observassem os ritos judaicos, inclusive as regras alimentares. Antes desse grupo chegar em Antioquia, Pedro estava lá em Antioquia, comendo de tudo. Tudo. Ah, tem porco aqui. Manda uma costeleta. Olha, tem carne de porco aqui. Enche o prato. E comendo de tudo. Tudo que a lei judaica proibia. Até engordou, colesterol lá no topo, de tanto que comeu ali com os gentios. Mas chegaram os de Jerusalém. E ele sabia que os de Jerusalém, havia entre os homens de Jerusalém, entre os reis de Jerusalém, essa tendência para a exigência da observância da lei judaica. E o que ele fez então, quando ele viu esse grupo chegar, Pedro se afastou. E fingiu que não comia carne de porco e coisa assim. Quando foram servir, não, eu não como isso. A gordura escorrendo aqui do lado. Gordura babando. Não, eu não como isso. Ah, você não come? Mas ontem... Não. Ontem. Eu evito isso, eu sou judeu. Ele dissimulou. Ele fingiu que observava os ritos judaicos quando chegou aquele grupo. E veja o versículo 13. Isso contaminou outras pessoas. O texto diz, e também os demais judeus dissimularam com ele. Ele era um líder. Ele é um exemplo. Os outros judeus que estavam em Antioquia também se afastaram da costeleta. Os outros judeus também se afastaram do bacon. Não, nós não comemos nada disso. Dissimulando, era mentira. Estavam com a barriga cheia de bacon do dia anterior. E o texto fala, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Vejam isso. Barnabé entrou nesse barco e começou a fingir também. Barnabé, o homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé? Não, longe de mim uma costeleta como essa. Mentira. Fingimento para agradar a homens.
Paulo ficou muito bravo com isso, muito irritado. O texto diz no versículo 14, Paulo falando: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade, ou seja, estavam agindo de modo errado, fingido, eram hipócritas, mentindo para os outros, ele prossegue: disse a Cefas, na presença de todos. Ele falou isso para Pedro e Barnabé ali ouvindo e recebendo a paulada junto. Todos foram repreendidos, mas ele se dirigiu diretamente para Pedro, porque Pedro era o líder. Ele disse: se sendo tu judeu, vives como gentio, às escondidas, né? E não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Você agora está dizendo que não se come isso? Mas você come. Você estava comendo. E você exige agora que eles não comam? Você, sendo judeu, não vive como judeu e quer que os gentios vivam assim? Você está mentindo. Você está fingindo. Você é um hipócrita. Irmãos, foi algo muito sério isso, esse conflito. O texto não fala qual foi a reação de Pedro, parece que Pedro acolheu, Pedro estava acostumado a levar bronca a todo mundo, então ele acolheu isso, mas Barnabé recebeu essa paulada também. Então não foi a primeira vez que houve conflito entre eles. E talvez houvesse aqui então algum arranhão já presente na memória de Barnabé e de Paulo, em virtude desse episódio. E então vem esse problema agora com João Marcos, e isso se torna então a gota d'água. E eles então, diz o texto no versículo 39, eles se separam, houve tal desavença, foi muito grande a briga, quando o texto diz houve tal desavença, eles brigaram seriamente, e o texto diz vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Chipre tinha sido a primeira etapa da primeira viagem missionária. Barnabé foi para lá para confirmar as igrejas de lá. Paulo não foi para lá. Barnabé foi para lá porque Barnabé era de Chipre. Ele teria um acesso mais fácil ali, talvez com familiares, pessoas conhecidas. Então ele concentrou a sua viagem lá e levou consigo João Marcos. E nós não temos mais informações dele, não sabemos no que deu essa viagem. Barnabé desaparece. A partir de agora, nós nos despedimos de Barnabé em Atos. Porque Barnabé não é citado nunca mais. Não aparece mais. Não sabemos se ele voltou para Antioquia, se ele ficou em Chipre, se ele morreu. Nós não sabemos nada sobre ele. Ele desaparece da história aqui. Nós temos algumas noções em virtude do que Paulo escreveu depois. Mas não temos detalhes sobre a vida dele mais. Atos não menciona mais Barnabé. Essa briga foi uma briga séria. Mas, como eu disse aos irmãos, parece que depois os seus ministérios se cruzaram novamente. Por quê? Porque em 1 Coríntios 9:6, e a carta aos Coríntios, essa carta foi escrita 4 ou 5 anos depois disso aqui. 4 ou 5 anos depois, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 9, versículo 6, diz assim: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. O que esse versículo revela? Bem, a igreja de Corinto nasceu na segunda viagem missionária. Então a igreja de Corinto não conheceu Barnabé quando ela foi plantada. Porque Barnabé não estava com Paulo nesse início da igreja. Mas agora, 4 anos depois, a igreja de Corinto conhece Barnabé. Como? Como a igreja de Corinto conhece Barnabé? E Paulo diz, por que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Cuidado para não usar esse versículo fora do contexto, hein? Vai chegar para sua esposa, por que só eu não tenho o direito de ficar em casa sem televisão, sem fazer nada? Não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, nós durante o nosso ministério, quando chegamos numa cidade e pregamos o evangelho, nós somos sustentados por igrejas que nos enviam. Então nós não trabalhamos para nos sustentar e nos dedicamos somente à pregação. É um direito que nós temos.
nós chegamos numa cidade, nós trabalhamos, nós temos nosso trabalho. Mas quando estamos viajando, pregando o evangelho, nós não trabalhamos. Porque as igrejas nos ajudam e nos sustentam. E ele então pergunta, vocês nos criticam por causa disso. Vocês nos criticam porque nós chegamos numa cidade, a vocês, e não trabalhamos. E vivemos só pregando. E ele diz, nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de, enquanto realizamos esse trabalho missionário, nós temos o direito de deixar de trabalhar. Os outros, os falsos mestres que vocês ouvem, esses fazem o mesmo. Agora nós não. Nós não podemos. Os falsos mestres que vocês sustentam fazem o mesmo. Os falsos mestres que exploram vocês e batem na cara de vocês, vocês sustentam. Eu e Barnabé não temos esse direito. Nós temos que trabalhar para pregar para vocês. Nós temos que nos dedicar ao levantamento do nosso próprio sustento para poder pregar para vocês o tempo que sobra. Nós não temos então o direito, segundo vocês, de deixar de trabalhar. Então é interessante esse versículo porque mostra isso, mostra o inconformismo de Paulo. Ele fala para os coríntios, vocês querem saber? Eu não quero receber nada de vocês. Jamais. Eu vou despojar outras igrejas para pregar para vocês e ensinar vocês. De vocês eu não quero nada. Eu não aceito nada de vocês. Ele diz. Ele é severo com eles. Ele diz, vocês não vão tirar essa honra que eu tenho de trabalhar para vocês sem receber nada de vocês. Eu recebo de outros para trabalhar para vocês, mas de vocês eu não recebo. Isso é uma honra para mim, uma questão de honra para mim. E é interessante o versículo que mostra isso. Mostra que Barnabé, em algum momento, esteve em Corinto. E ele e Paulo tiveram ali alguma atividade conjunta, talvez. Ali por um breve tempo, de passagem, talvez. É um indicador de que a paz foi restabelecida. De acordo com esse versículo aqui, pelo menos 4 anos depois. Quanto a João Marcos, que foi o motivo principal da discussão e que nem aparece falando nada aqui, parece que João Marcos só fica olhando os dois brigarem e não diz nada, não se manifesta em momento nenhum. João Marcos, Paulo restabeleceu a confiança nele. Nós vemos em Filemão 24, vocês viram Colossenses 4:10, Colossenses 4:10, primeiro, depois Filemão 24. Colossenses 4:10, que nós já lemos. Fala que Marcos estava com Paulo em Roma. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Eles voltaram a se falar, a inimizade cessou, e Marcos estava ao lado de Paulo durante o tempo de prisão, a primeira prisão dele em Roma. Filemão 24 foi escrito ao mesmo tempo que Colossenses. Filemão, versículo 24. Vejam como ele chama Marcos aqui. Isso mais ou menos 12 anos depois. 12 anos depois do episódio que estamos estudando. Ele fala no versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E ele os chama de meus cooperadores. Ele diz mais uma vez que enquanto estava em Roma preso, Marcos estava com ele e ele chama Marcos de meu cooperador, dando indícios de que a inimizade havia cessado. E o texto mais claro sobre isso é o texto de 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11 é um texto até tocante, porque mostra a restauração completa desse moço. 14 anos depois, mais ou menos, 14 anos depois, o apóstolo Paulo escreveu sobre ele. E disse em 2 Timóteo 4:11. Ele estava sozinho. E ele diz, somente Lucas está comigo, ele diz. Paulo, na sua segunda prisão em Roma, estava muito isolado,
porque a segunda prisão foi diferente da primeira. A primeira prisão foi numa casa. Tudo indica, pelos indícios da história eclesiástica, tudo indica que o apóstolo Paulo morou em Roma, perto de um lugar muito conhecido de Roma, chamado Circus Maximus. Hoje em dia o Circus Maximus não existe mais, está em ruínas, mas só existe o espaço. O Circus Maximus é um campo onde outrora houve um local onde havia corridas de bigas e lutas de gladiadores. Esse lugar existe ainda lá preservado, mas claro, as construções ao redor estão todas em ruínas e destruídas. Essa região entre o Monte Palatino e o Monte Aventino, no centro fica o Circus Maximus. Olhando para o Monte Palatino, do lado esquerdo, há uma região que é a região do Tibre. E há uma ilha lá, a ilha do Tibre, no meio do rio. Todo esse espaço, o espaço próximo ao Circus Maximus, de frente para o Monte Palatino, e mais para o lado do rio Tibre, próximo da ilha do Tibre, toda essa região era habitada por judeus. Os judeus moravam nessa região. Judeus e cristãos moravam nessa região, porque os primeiros cristãos eram judeus. Então é possível que o apóstolo Paulo alugou uma casa nessa região, num bairro próximo dos seus conterrâneos, tanto que os seus conterrâneos, os seus compatriotas judeus, iam visitá-lo, pelo menos no começo da sua prisão ali. Então ele estava numa casa. Era fácil encontrar o apóstolo Paulo na sua primeira prisão. Agora, a segunda prisão do apóstolo Paulo era diferente. Havia em Roma, próximo do Fórum Romano, havia uma prisão chamada Carcere Mamertino, que era uma prisão subterrânea. E o acesso era muito difícil, era uma pequena fortaleza com uma prisão subterrânea. O apóstolo Paulo ficou ali, nesse local, quando ele escreveu 2 Timóteo. E ninguém conseguia encontrar o apóstolo Paulo, era muito difícil encontrá-lo. E muitos o abandonaram, porque não queriam nem chegar perto dessa prisão, era uma prisão terrível. As pessoas eram jogadas ali, nessa prisão, para morrer de fome, inclusive. Vários prisioneiros morreram nessa prisão de fome. Eram jogados ali, havia pouca luz, dava acesso ao esgoto da cidade, era um lugar muito insalubre, sujo, mal cheiroso, restos humanos ali, e não dava comida para a pessoa morria de fome ali, acorrentada, inclusive, acorrentada num pilar dentro dessa masmorra. Era uma prisão muito difícil. O apóstolo Paulo estava lá, uma prisão fria, mal cheirosa, suja, insalubre. E ele sofreu muito lá, o apóstolo Paulo. Ele sabia que não sairia dali com vida. E ele, de fato, foi retirado dali e foi decapitado fora da cidade. Mas, quando ele estava lá, Lucas estava com ele. Ele disse, só Lucas está comigo, ele fala. E ele prossegue falando o seguinte, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, ele escreve a Timóteo. Pegue Marcos e traze-o, ele diz. Quando você vier me visitar, e venha logo. Ele insiste para que Timóteo vá visitá-lo, ele está muito só. O fim da vida do apóstolo Paulo foi na solidão. O maior apóstolo, o maior missionário da terra, terminou seus dias sozinho, praticamente abandonado. Ninguém ficou com ele, ninguém o assistiu, ninguém o ajudou. E ele então pede para que Timóteo vá visitá-lo. E diz o seguinte, quando vier, toma contigo Marcos e traze-o. E ele diz o seguinte, pois me é útil para o ministério. Houve uma mudança completa na avaliação dele. Em Atos capítulo 15, para ele Marcos era um homem inútil, não servia para nada. Eu não vou levá-lo nessa viagem, não serve para nada. Esse moleque não tem responsabilidade, não tem coragem, não tem constância, ele só vai atrapalhar, ele não presta para nada esse garoto. Não vou levá-lo. Você quer levá-lo, por ser seu parente? Leve-o. Comigo ele não vai, eu não viajo com esse moço. Agora quer a mudança completa. Ele diz, Marcos me é útil para o ministério. Então peço que você traga Marcos e peço que você, no versículo 13, traga a capa que eu deixei em Troade. Paulo foi preso repentinamente em Troade e não conseguiu pegar a bagagem, não conseguiu pegar as suas coisas. Então ele foi levado de chofre, muito abruptamente. Então ele pede para que seja levada a capa, porque ele estava com muito frio na prisão,
da prisão fria, gelada, e também pede os livros, especialmente os pergaminhos. Então o que ele queria? Ele queria Marcos ao lado dele para ajudá-lo no ministério. Ele queria a capa para se abrigar do frio. E ele queria os livros para estudar. Esses eram os valores do apóstolo Paulo nos últimos dias da sua vida. Um amigo para o ministério, uma capa para o frio e os livros para estudar. Esses eram os principais bens que ele anelava nos últimos dias da sua vida. Muito bem, queridos. Nosso tempo está adiantado, nós vamos encerrar agora. Na semana que vem, nós vamos ver o item 3, a primeira etapa da segunda viagem. Aí começa a viagem propriamente dita, é rapidinho, os versículos 40 e 41, e aí então nós entramos na viagem do capítulo 16 na próxima semana também.